Palavras de bênçãos, de unção, de restauração. A palavra de Deus, com o pastor José Marconi. Agora, a palavra do Senhor para a sua vida. A paz do Senhor, meus irmãos, essa residência na nossa casa, porque temos muito o que agradecer a Deus. Então queremos saudar você com a paz do Senhor Jesus, você cristão, evangélico, você católico, você meu amigo, você que professa sua fé. Receba a paz do Senhor Jesus no seu coração e receba a unção de vitória, de conquista, de ânimo, de alegria, de saúde, porque o Senhor é bom. Isaías, capítulo 22, quadro proféticos do cerco de Jerusalém. Inicia o capítulo 22 falando o peso do vale da visão. E é fato que eu quero deter nessa reflexão, né? Sei que devemos ter um olhar diferenciado, pelos olhos da fé. É a maneira que encontraremos vitória, resposta, socorro, é pelos olhos da fé. No capítulo 22, versículo 11, diz: fizeste também um reservatório entre dois muros para as águas do viveiro velho, mas não olhaste para cima, para o que tinha feito, nem consideraste que formou desde a antiguidade. Queridos, nosso olhar tem que estar em Deus, na provisão de Deus, na providência de Deus, no socorro que vem da parte de Deus. Então, igreja não é sala de coach, de motivação, de palavras emocionais. Igreja é lugar de palavra profética. Culto da unção, nós recebemos uma palavra poderosa, uma palavra profética. Guardamos essa palavra para a nossa vida, no nosso escondido, a tua palavra no meu coração, e fazendo isso, querido, não pecamos contra Deus. Para não pecar contra Deus. Então, se você recebe essa palavra, eu tenho que ter um olhar diferenciado. Eu tenho que olhar para onde? O alto. Não o alto físico, o alto espiritual. Na igreja aprendemos a ter ouvido profético, seguir o nariz profético, a boca profética, os olhos proféticos. A gente vê de maneira diferente, a gente fala de maneira, santifica os lábios, a gente começa a falar, professar de maneira diferente. Eu tenho contato com alguns amigos e sacerdotes, e nesse tempo de tantas incertezas, a gente escuta declarações de diversas naturezas, mas nessa noite o que Deus quer é que sejamos uma voz só. Deus é Senhor poderoso, vamos olhar para Ele, porque desde a antiguidade Ele tem feito tudo, formou tudo foi feito por Ele, para Ele. Glória seja dada ao santo nome do Senhor. No livro de Reis, são considerações, reflexões da parte de Deus para encher a nossa vida, o nosso coração de ânimo. E da mesma forma que na igreja, se eu não tenho lá uma mão, um dedo ungindo a tua testa, a minha testa, temos a mão do Senhor nos ungindo com óleo fresco, com a bênção nova, com a saúde nova, com a restauração nova, com a promessa nova. Deus nos lembrando, readeque a tua visão, readeque o teu olhar. A palavra de 2 Reis diz que Elias, desestabilizado emocionalmente, ele achava que a carreira dele ia acabar e que bota outra pessoa, e Deus desperta ele com um anjo. Da mesma forma, anjo é agneles, mensageiros do Senhor, anunciadores do Senhor. Como o Evangelho é boas novas de salvação, então nós somos mensageiros do Senhor. Nós somos aqueles que levamos boas novas para você e para mim também. Porque eu já falei aqui, aquilo que eu prego, depois eu vou assistir para me alimentar também daquilo que Deus está falando para o nosso coração. Então Elias está fraco e Deus diz, não, a tua caminhada é longa ainda, só que tu tens tarefas a fazer. A coisa que você tem que fazer, a primeira coisa que você vai fazer, Elias, você vai ungir um homem chamado Jeú. Vai lá e unge ele rei. E quando Deus tem promessa, querido, é a promessa de Deus. Quando Deus tem uma vontade, é a vontade de Deus.
Nós colocamos o nosso medo, as nossas considerações, o nosso será, os nossos os achismos, mas Deus ele tem a vontade dele e a vontade dele é soberana. Então ele diz, vai lá, unge esse profeta e depois tu vai e unge a Eliseu e ele sim será o teu substituto. E na verdade passa uma palavra poderosa, né, de esperança, e Elias escuta aquilo. Eu não sei o que passou no coração de Elias, mas em vez dele ir procurar o rei, ele foi direto procurar o substituto, foi cortando atalhos. E a nossa vida, o nosso bem-estar, o nosso conduzir está no centro da vontade de Deus. Não estou dizendo que isso apressou, eu estou dizendo que ele saltou uma etapa. Ele tinha que ungir o rei. E ele foi procurar, nós sabemos, estava lá Eliseu, é boi e tal, e ele passa, joga a capa, e você se cita um privilegiado de Deus ter encontrado, querido. Ele não fez uma grande conferência de convencimento de que Deus te chama, ele tem um propósito, tem um chamado, tem uma promessa para a tua vida. Ele jogou a capa imediatamente, Eliseu disse, pode estar aí, pode queimar a campinadeira, os bois, o que você quiser fazer aí, já estou te seguindo. E ele passou muito tempo andando com Elias, Eliseu andando com Elias, aprendendo do quê? Aprendendo a olhar com um olhar profético. Todo mundo dizia, não vai dar certo, ele olha pelos olhos da fé e dá certo sim. Todo mundo dizia, não vai vencer pelos olhos da fé, eu aprendi que vai dar certo sim. A falar pela voz profética. Todo mundo diz, não vai dar certo, a minha boca vai dar certo em nome de Jesus, Deus vai fazer e Deus faz. E o fato é que os dias se passam, ninguém sabe quanto tempo, mas passa-se um tempo lá. E Elias disse, olha, está chegando o dia que o Senhor vai me arrebatar. Diga o que é que tu quer. Ele disse, eu quero a porção dobrada. Ele disse, coisa muito difícil tu pedisse. Mas se você conseguir ver isso que tu está pedindo, você terá isso que você está pedindo. Então a primeira coisa, querido, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha, que assiste, escuta a palavra de Deus, coloque isso. Se você conseguir enxergar pelos olhos da fé, você terá isso. É isso que a palavra está dizendo. Se você conseguir enxergar aquilo que Deus já determinou para a tua vida, você terá isso. Se tu vir, é isso que você terá. Se você começar a olhar com esse olhar profético, ouvir com o ouvido profético, isso aí que você está pedindo será teu, embora o Elias disse que isso é muito difícil. Ele não disse que era impossível, mas é muito difícil para você. E de fato foi isso que aconteceu, né? Ele tinha dado a ordem para ele ungir Jeú. E Elias esqueceu. Nós sabemos aquele texto de Isaías, diz, pode mamãe, realmente esqueci do filho, Deus não esquece de você. Está havendo uma crise da terra, Deus não esquece de você. Está havendo uma pandemia, Deus não esquece de você. Está havendo como essa cidade sitiada em Isaías 22, que nós lemos. Lê esse texto aqui. Pessoas estão morrendo, e nem por guerra, nem peleja, nem por espada. Então é um texto que se adequa a muita... Mas Deus disse, olhe para o alto. Esqueceu de olhar para o alto, esqueceu do olhar profético. Então, Elias é arrebatado, levado num carro de fogo, mas Eliseu está lá, com o olhar profético, ele vê e recebe. É tanto que é uma coisa automática. Na volta ele já consegue abrir o Rio Jordão e é uma coisa maravilhosa. E o tempo vai passando. Então, Elias esqueceu, o povo esqueceu. Quem era Jeú? Jeú era um príncipe, no meio de muitos príncipes. O rei antigamente tinha muitos filhos. Filho de fulana, filho de fulana, filho de fulana. Então, Acabe, que era o rei, ele tinha um príncipe primogênito, que era o sucessor. Alguém que ia morrendo ia ser aquele que iria ser príncipe. Acontece, querido, que quem faz promessa para a nossa vida e vai se cumprir é Deus. Então não adianta o homem se espernear, se esforçar, ou tentar modificar, ou fazer o que? O que vai se cumprir na minha vida e na tua vida é a vontade de Deus. É aquilo que Deus tem dito que vai acontecer na nossa vida, é isso que vai acontecer na nossa vida, embora pareça impossível. Para um príncipe, é como se fosse um príncipe da Inglaterra
o tataraneto da rainha agora fosse assumir o trono. Não, mas o da linhagem seria o príncipe, não vou citar o nome. Todo mundo sabe que tem aquela princesa que morreu. Só que quando Deus quer, ele muda. Então foi isso que aconteceu. Todo mundo havia esquecido, Deus não esqueceu. E ele não esquece, e ele envia, às vezes, pessoas anônimas. Talvez você esteja me assistindo pela primeira vez, talvez você nunca tenha ouvido eu pregar, nunca foi na igreja onde pastoreamos, talvez você não tenha ouvido nenhum sermão meu, mas Deus está dizendo que tem uma promessa para a tua vida, e essa promessa vai se cumprir, porque foi Ele que falou para você. E Ele vai usar até um anônimo para fazer você se lembrar disso. Então, quando chega uma certa época, Deus toca no coração de Eliseu. E o interessante é que Eliseu não é Eliseu que vai lá. Eliseu diz, pega essa vasilha de azeite. Só teve um rei antes dele, que chama Davi, que foi ungido por ordem de Deus diretamente a um grande profeta. E agora Deus fala com 2 profetas, porque a promessa do que Deus tinha reservado para a vida daquele homem tinha que se cumprir, iria se cumprir e se cumpriu. E Eliseu diz, vai lá e unge, pega esse chifre de azeite, né, um vasilhão de azeite, vai lá e unge a Jeú, rei, e volta nas carreiras. E o filho dos profetas, como era chamado, os moços que estavam aprendendo, vai em nome de Deus, em nome de Eliseu, e vai até o lugar que Jeú estava, né? E Jeú era só um príncipe daquela quantidade de pessoas, né? E todo mundo estava na expectativa do outro chegar rei, não? E outra que Acabe estava vivo, não havia, e nunca tinha havido um caso só, Davi, que foi ungido por Samuel. Não houve outro caso de um rei, um profeta, um grande profeta de Deus chegar e ungir um rei. Isso é uma coisa extraordinária, né? Mas lá em 2 Reis, capítulo 9, diz que o mensageiro chega correndo, aí diz, Jeú, cadê Jeú? Está aqui no meio do pessoal. Ele disse, vamos ali dentro, na câmara interior. Chega lá, ele unge a Jeú, unge rei, porque a promessa de Deus chega debaixo de uma unção. E quem sabe da parte de Deus, esse anônimo aqui não está falando da parte de Deus, que a promessa de Deus é chegada na tua vida, como chegou muito boas novas no meu lar hoje. Não está chegando boas novas no seu lar, palavras de novidade, palavras de vida, palavras de coisas que você não esperava, mas Deus tem promessa na minha vida, na tua vida, e essas promessas vão se cumprir. E o enviado do Eliseu termina de ungir e volta correndo, porque essa era a ordem, unja e volta correndo. E todo mundo chega lá e diz, o que foi que houve? Ele disse, nada não. Ele disse, não, houve. Eu vi quando veio um dos filhos do profeta e ia lá da casa de Eliseu. O que é que ele está fazendo? Nada não. O que foi que ele disse? Não disse nada não. Jeú, o teu rosto está brilhando com o óleo da unção. Entendeu, querido? Então, há um brilho do óleo de Deus, há uma unção de Deus, e as pessoas vão ver isso na minha vida, na nossa vida, porque a gente não... somos esquecidos, talvez por uma liderança, somos esquecidos por um familiar, somos esquecidos por A, por B, mas jamais somos esquecidos por Deus. Jamais podemos perder a esperança, porque Ele é a nossa esperança. Isso é a palavra de Deus. Você tem que olhar para o alto. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes. Ele é a guarda de Israel, meu Senhor. Então, o que a igreja do Senhor está escutando nessa noite é que Deus ainda fala, assim diz o teu Senhor. Eu estava na igreja, foi um culto antes do dia 14 de março, desde o dia 14 de março estamos aqui dentro de casa. E veio uma profeta da parte de Deus, eu estava com os olhos fechados e eu vi quando ela vinha subindo, eu vi. Ela tinha lá no meio da praia, o templo é muito grande, muita gente, então são gente demais. E eu vi que ela estava lá embaixo, o marido dela tocando, cantando no violão, e ela orando lá com as irmãs e abraçando as irmãs, mas eu vi ela subindo pelo lado. E o altar tem 13 metros de comprimento, mas eu vi ela subindo ali, eu digo, ela vem em minha direção, e veio. Depois ela veio, pegou minha mão, puxou e profetizou palavras de bênção na minha vida.
E disse, nem se preocupe, o fogo não vai queimar você. E eu não entendia que fogo é esse. A terra não estava para pegar. E veio o fogo. E como veio esse fogo sobre a terra, mas Deus tem nos guardado. Entendeu? E disse palavras proféticas e Deus está fazendo na nossa vida. Né? Assim diz o Escultor, assim diz o teu Senhor. Eu converso com amigos, né, do ministério, pastores, e alguns deles estão preocupados com a pós-pandemia, porque não é fácil. A economia está nesse estado que está, tudo parado, tudo. Mas Deus, Ele transforma o tempo que a gente acha que está atrasado, quer dizer, está tudo parado, está atrasado. A igreja era para estar. E achamos que quando voltar a gente vai ter que recuperar no tempo normal. Seria pela força do homem, mas pelo poder do Espírito Santo, a velocidade da bênção. Então você que é sacerdote, profeta, você que é homem de Deus, mulher de Deus, que é missionária, que é servo do Senhor, que dirige um trabalho, acredite, querido, Deus vai recuperar o tempo com poder, porque Ele não esquece. E Ele vai mandar a provisão, e vai mandar o azeite, e vai mandar a bênção, e Ele vai mandar a unção, e vai vir correndo. Como veio nesse texto na vida de Jeú, né? A tua testa está brilhando, e ele diz, porque aí começaram a imprensar Jeú, mas você vai ter que dizer o que é que está acontecendo. Conta para nós, ele disse, não é porque ele veio me ungir rei. Às vezes a gente acha que tem vergonha de dizer as bênçãos que Deus prometeu para a nossa vida, querido, mas Ele prometeu, vai cumprir. E de fato, todos aqueles homens foram, tiraram sua capa e depositaram aos pés dele um simbolismo de que o tornava rei naquele momento também, o que já tinha sido determinado no mundo espiritual, agora porque Deus confirma aqui na terra. Recebe em nome de Jesus a confirmação do Senhor aqui na terra. Vai ser bênção, vai ser saúde, vai ser restauração, vai ser vida, vai ser alegria. Você, minha filha, meu filho, você. É a bênção de Deus chegando onde você está. Na sua casa, no seu lar, no seu carro, no hospital, na prisão, no ônibus, aonde você, no seu trabalho, aonde estiver ouvindo essa palavra, a bênção de Deus, a bênção da promessa. Quem te prometeu é fiel para cumprir, diz a palavra. Não é um momento motivacional, não é isso. É o poder profético da palavra de Deus, a unção de Deus dizendo para você, para mim e para você nessa noite. Há uma promessa de Deus e eu vejo o brilho. A Bíblia diz, você pode esconder uma cidade iluminada em cima do monte. Tem como você esconder? Assim é o óleo de Deus na minha vida e na tua vida. Não tem como esconder. Podem tentar apagar, podem tentar abafar, pode difamar, pode fazer o que fizer. Não tem como esconder a unção de Deus na tua vida. Não tem como esconder. Poderia pegar a vela e esconder debaixo do velador, o lugar de vela lá em cima brilhando e o óleo do Espírito Santo queimando naquele pavio que representa a sede da santidade, o azeite fresco do Espírito Santo, o pavio da santidade e a chama do Espírito Santo iluminando a minha vida e a tua vida em nome de Jesus, né? Um olhar profético. O que Deus quer nessa noite é que a gente comece a abrir nossos... Mas, pastor, meus olhos é aberto. Bom, em Gênesis capítulo 21, diz que Agar tinha uma promessa. Eu não vou, até em um dos meus livros eu falo muito de Agar, e em alguns sermões, mas não é isso que eu vou falar. Eu quero falar apenas desse momento. Gênesis 21, 19, diz assim, e Deus abriu os olhos de Agar. Não podia dizer, Deus fez um grande milagre, criou uma fonte, deu uma nuvem no deserto e não sei o quê. Não, Deus enviou um anjo para confirmar, olha, eu não disse a você que haverá um pós essa situação, que haverá um amanhã, que haverá a continuidade, que haverá a bênção. Eu não já expliquei a você. Deus envia um anjo apenas para lembrar. E Deus unge novamente, derrama a unção. E diz, Gênesis 21, 19, Deus abriu os olhos de Agar. E na hora que os olhos se abriram, ela disse, é mesmo. Ela já começou logo olhando um poço. Do nada, né? Ela estava lá, o poço lá, e ela não via. Deus ungiu os olhos. Já viu? Está lá, Gênesis 21, 19.
olhos proféticos, olhos que enxergam pelo o olho da fé. Gênesis 22. Abraão, já quantas vezes não ouvimos pregação de Abraão, quantas vezes não pregamos a respeito de Abraão, da promessa de Abraão, de Isaac. Eu sei que eles vão para o monte do sacrifício e o olhar de Abraão está caído. O olhar de Abraão está caído, sofrido, com um punhal na mão, e na hora que é o pai da fé, na hora que ele vai entrar em ação, Gênesis 22, 3 diz: levantou os olhos e viu o carneiro. Querido, minha irmã, esse carneiro estava flutuando, ele levantou os olhos e viu um carneiro flutuando, foi isso? Ele levantou os olhos da fé, os olhos espirituais, os olhos da alma. O carneiro estava do lado. A Bíblia diz: e levantou os olhos e viu o carneiro. Levantou os olhos é para cima, mas não, é os olhos da fé, os olhos proféticos. Na hora que ele disse: eu creio, e olhe como eu creio, que eu estou aqui pronto para sacrificar. Então ele levantou os olhos dele se levantaram, e ele pôde ver o socorro bem presente, a provisão, o Cordeiro enviado do Senhor. Veja Jesus Cristo no seu lar, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, no hospital, na sua situação, nessa intervenção necessária de um milagre. Jesus Cristo aí de lado. Se você quer saber a resposta dele, ele diz: eu quero. Né? Se tu quiseres, ele diz: eu quero. Essa é a resposta de Jesus. Ele veio buscar e salvar. Ele diz: eu quero. Olhos espirituais, olhos abertos. Amém? Daniel capítulo 4, versículo 34 e 37. Nabucodonosor, um rei que se engrandeceu muito, vou deixar aberto aqui, Daniel 4, de 34 ao 37. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei meus olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento. Ele tinha se ensoberbecido, ele tinha se achado, e ele teve um sonho e chamou a Daniel, que chamava pelo nome que era costume do povo daquele país. E Daniel interpretou o sonho e disse: olha, você vai passar 7 períodos, 7 anos, e vai ser como as bestas do campo. E depois de um período assim, ele tinha mais esperança no seu coração. Deus ia restaurar o tempo passado, Deus ia recuperar. O olhar diferenciado ia mudar, ia restaurar tudo tão rapidamente que, porque ele passou-se um ano, ele estava sob a sua varanda e disse: pode ter um rei melhor do que eu na terra, não sei o que, papapá. E veio a palavra do Senhor Deus: hoje se cumpre a palavra, e pum, naquele momento ele já virou tipo uma besta do campo e foi comer capim, literalmente, comendo capim, e todo mundo se afastou dele. E o fato é que ele foi tão animalesco que ele começou a nascer pelo como águias. Quer dizer, ficou todo peludo como águia. O orvalho que ia cair em cima dele, ele começou a ficar peludo. As suas unhas viraram garras de águia. Está na Bíblia. E depois de 7 anos, ele disse que do nada ele levantou, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento. Entendeu? Olha para Deus, o teu entendimento vai ser reequilibrado, a depressão vai sair, vem o equilíbrio emocional, vem a graça, vem a virtude, vem o domínio, vem a força, vem o vigor, vem a saúde, vem a unção, vem o brilho, vem o óleo sobre a tua cabeça, o óleo fresco, entendeu? Levantei os meus olhos. E no versículo 37, eu estou lendo Daniel capítulo 4, 34 e 37, li o 34, vou só o 37 para finalizar. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades. Amém? Essa palavra que eu estou pregando para mim, para você nessa noite, é verdade. E os seus caminhos juízo, e pode humilhar aqueles que andam na soberba. Deus humilha os soberbos, mas exalta os humildes.
E é chegado um tempo da bênção, da exaltação, da promessa, da confirmação. Estamos atravessando, isso vai passar logo, logo, e a bênção do Senhor continuamente, na adversidade e na prosperidade, será sobre a minha vida e a tua vida, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos nesse culto da unção de quinta-feira. Te agradecemos, ó Deus, por essa palavra. Palavras de bênçãos, de unção, de restauração. A palavra de Deus, com o pastor José Marconi. Agora, a palavra do Senhor para a sua vida. A paz do Senhor, meus irmãos, essa residência na nossa casa, porque temos muito o que agradecer a Deus. Então queremos saudar você com a paz do Senhor Jesus, você cristão, evangélico, você católico, você meu amigo, você que professa sua fé. Receba a paz do Senhor Jesus no seu coração e receba a unção de vitória, de conquista, de ânimo, de alegria, de saúde, porque o Senhor é bom. Isaías, capítulo 22, quadro proféticos do cerco de Jerusalém. Inicia o capítulo 22 falando o peso do vale da visão. E é fato que eu quero deter nessa reflexão, né, sei que devemos ter um olhar diferenciado, pelos olhos da fé. É a maneira que encontraremos vitória, resposta, socorro, é pelos olhos da fé. No capítulo 22, versículo 11, diz: fizeste também um reservatório entre dois muros para as águas do ribeiro velho, mas não olhaste para cima, para o que tinha feito, nem consideraste o que formou desde a antiguidade. Queridos, nosso olhar tem que estar em Deus, na provisão de Deus, na providência de Deus, no socorro que vem da parte de Deus. Então, igreja não é sala de coach, de motivação, de palavras emocionais. Igreja é lugar de palavra profética. Culto da unção, nós recebemos uma palavra poderosa, uma palavra profética. Guardamos essa palavra para a nossa vida, no nosso escondi a tua palavra no meu coração, e fazendo isso, querido, não pecamos contra Deus. Para não pecar contra ti. Então, se você recebe essa palavra, eu tenho que ter um olhar diferenciado. Eu tenho que olhar para onde? O alto. Não o alto físico, o alto espiritual. Na igreja, aprendemos a ter ouvido profético, seguir o nariz profético, a boca profética, os olhos proféticos. A gente vê de maneira diferente, a gente fala de maneira, santifica os lábios, a gente começa a falar, professar de maneira diferente. Eu tenho contato com alguns amigos e sacerdotes e nesse tempo de tantas incertezas, a gente escuta declarações de diversas naturezas, mas nessa noite o que Deus quer é que sejamos uma voz só. Deus é Senhor poderoso, vamos olhar para Ele, porque desde a antiguidade Ele tem feito tudo, formou tudo foi feito por Ele, para Ele. Glória seja dada ao santo nome do Senhor. No livro de Reis, são considerações, reflexões da parte de Deus para encher a nossa vida, o nosso coração de ânimo. E da mesma forma que na igreja, se eu não tenho lá uma mão, um dedo ungindo a tua testa, a minha testa, temos a mão do Senhor nos ungindo com óleo fresco, com a bênção nova, com a saúde nova, com a restauração nova, com a promessa nova. Deus nos lembrando, readeque a tua visão, readeque o teu olhar. A palavra de 2 Reis diz que Elias, desestabilizado emocionalmente, e ele achava que a carreira dele ia acabar e que bota outra pessoa, e Deus desperta ele com um anjo. Da mesma forma, anjo é Agneles, mensageiros do Senhor, anunciadores do Senhor. Como o Evangelho é boas novas de salvação, então nós somos mensageiros do Senhor. Nós somos aqueles que levamos boas novas para você e para mim também. Porque eu já falei aqui, aquilo que eu prego, depois eu vou assistir para me alimentar também daquilo que Deus está falando para o nosso coração. Então Elias
está fraco, e Deus diz, não, a tua caminhada é longa ainda, só que tu tens tarefas a fazer. A coisa que você tem que fazer, a primeira coisa que você vai fazer, Elias, você vai ungir um homem chamado Jeú. Vai lá e unge ele rei. E quando Deus tem promessa, querido, é a promessa de Deus. Quando Deus tem uma vontade, é a vontade de Deus. Nós colocamos o nosso meio, das nossas considerações, o nosso será, os nossos eu, os achismos, mas Deus ele tem a vontade dele e a vontade dele é soberana. Então ele diz, vai lá, unge esse profeta e depois tu vai e unge a Eliseu e ele sim será o teu substituto. E na verdade passa uma palavra poderosa, né, de esperança, e Elias escuta aquilo. Eu não sei o que passou no coração de Elias, mas em vez dele ir procurar o rei, ele foi direto procurar o substituto, foi cortando atalhos. E a nossa vida, o nosso bem-estar, o nosso conduzir está no centro da vontade de Deus. Não estou dizendo que isso apressou, eu estou dizendo que ele saltou uma etapa. Ele tinha que ungir o rei, e ele foi procurar, nós sabemos, estava lá Eliseu, ei boi e tal, e ele passa, joga a capa, e você se cita um privilegiado de Deus ter encontrado, querido. Ele não fez uma grande conferência de convencimento de que Deus te chama, ele tem um propósito, tem um chamado, tem uma promessa para a tua vida. Ele jogou a capa imediatamente, Eliseu disse, pode estar aí, pode queimar a campinadeira, os bois, o que você quiser fazer aí, já estou te seguindo. E ele passou muito tempo andando com Elias, Eliseu andando com Elias, aprendendo do quê? Aprendendo a olhar com um olhar profético. Todo mundo dizia, não vai dar certo, ele olha pelos olhos da fé, dá certo sim. Todo mundo dizia, não vai vencer pelos olhos da fé, eu aprendi que vai dar certo sim. A falar pela voz profética. Todo mundo diz, não vai dar certo, a minha boca vai dar certo em nome de Jesus, Deus vai fazer e Deus faz. E o fato é que os dias se passam, ninguém sabe quanto tempo, mas passa-se um tempo lá. E Elias disse, olha, está chegando o dia que o Senhor vai me arrebatar. Diga o que é que tu quer? Ele disse, eu quero a porção dobrada. Ele disse, coisa muito difícil tu pedisse. Mas se você conseguir ver isso que tu está pedindo, você terá isso que você está pedindo. Então a primeira coisa, querido, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha, que assiste, escuta a palavra de Deus, coloque isso. Se você conseguir enxergar pelos olhos da fé, você terá isso. É isso que a palavra está dizendo. Se você conseguir enxergar aquilo que Deus já determinou para a tua vida, você terá isso. Se tu vir, é isso que você terá. Se você começar a olhar com esse olhar profético, ouvir com o ouvido profético, isso aí que você está pedindo será teu, embora o Elisha disse que isso é muito difícil. Ele não disse que era impossível, mas é muito difícil para você. E de fato foi isso que aconteceu, né? Ele tinha dado a ordem para ele ungir Jeú. E Elias esqueceu. Nós sabemos aquele texto de Isaías, diz, pode mamãe, realmente esqueci do filho, Deus não esquece de você. Está havendo uma crise da terra, Deus não esquece de você. Está havendo uma pandemia, Deus não esquece de você. Está havendo como essa cidade sitiada em Isaías 22, que nós lemos. Lê esse texto aqui. Pessoas estão morrendo, e nem por guerra, nem peleja, nem por espada. Então é um texto que se adequa a muita... Mas Deus disse, olhe para o alto. Esqueceu de olhar para o alto, esqueceu do olhar profético. Então, Elias é arrebatado, levado num carro de fogo, mas Eliseu está lá, com o olhar profético, ele vê e recebe. É tanto que é uma coisa automática. Na volta ele já consegue abrir o Rio Jordão e é uma coisa maravilhosa. E o tempo vai passando. Então, Elias esqueceu, o povo esqueceu. Quem era Jeú? Jeú era um príncipe, no meio de muitos príncipes. O rei antigamente tinha muitos filhos. Filho de fulana, filho de fulana, filho de fulana. Então, Acabe, que era o rei, ele tinha um príncipe primogênito, que era o sucessor. Alguém que ia morrendo ia ser aquele que iria ser príncipe. Acontece que quem faz promessa para a nossa vida e vai se cumprir é Deus.
Então não adianta o homem se espernear, se esforçar, ou tentar modificar, ou fazer o quê? O que vai se cumprir na minha vida e na tua vida é a vontade de Deus. É aquilo que Deus tem dito que vai acontecer na nossa vida, é isso que vai acontecer na nossa vida, embora pareça impossível. Para um príncipe, é como se fosse um príncipe da Inglaterra, o tataraneto da rainha agora fosse assumir o trono. Não, mas o da linhagem seria o príncipe, não vou citar o nome, todo mundo sabe que tem aquela princesa que morreu. Só que quando Deus quer, ele muda. Então foi isso que aconteceu. Todo mundo havia esquecido, Deus não esqueceu. E ele não esquece, e ele envia, às vezes, pessoas anônimas. Talvez você esteja me assistindo pela primeira vez, talvez você nunca tenha ouvido eu pregar, nunca foi na igreja onde pastoreamos, talvez você não tenha ouvido nenhum sermão meu, mas Deus está dizendo que tem uma promessa para a tua vida, e essa promessa vai se cumprir, porque foi Ele que falou para você. E Ele vai usar até um anônimo para fazer você se lembrar disso. Então, quando chega uma certa época, Deus toca no coração de Eliseu. E o interessante é que Eliseu não é Eliseu que vai lá. Eliseu diz, pega essa vasilha de azeite. Só teve um rei antes dele, que chama Davi, que foi ungido por ordem de Deus diretamente a um grande profeta. E agora Deus fala com 2 profetas, porque a promessa do que Deus tinha reservado para a vida daquele homem tinha que se cumprir, iria se cumprir e se cumpriu. E Eliseu diz, vai lá e unge, pega esse chifre de azeite, né, um vasilhão de azeite, vai lá e unge a Jeú, rei, e volta nas carreiras. E o filho dos profetas, como era chamado, o moço que estava aprendendo, vai em nome de Deus e em nome de Eliseu, e vai até o lugar que Jeú estava, né? E Jeú era só um príncipe daquela quantidade de pessoas, né? E todo mundo estava na expectativa do outro chegar rei, não, e outra que Acabe estava vivo, não havia, e nunca tinha havido um caso só, Davi, que foi ungido por Samuel. Não houve outro caso de um rei, um profeta, um grande profeta de Deus chegar e ungir um rei. Isso era uma coisa extraordinária, né? Mas lá em 2 Reis, capítulo 9, diz que o mensageiro chega correndo, aí diz, Jeú, cadê Jeú? Está aqui no meio do pessoal. Ele disse, vamos ali dentro, na câmara interior. Chega lá, ele unge a Jeú, unge rei, porque a promessa de Deus chega debaixo de uma unção. E quem sabe da parte de Deus, esse anônimo aqui não está falando da parte de Deus, que a promessa de Deus é chegada na tua vida, como chegou muito boas novas no lar hoje, não está chegando boas novas no seu lar, palavras de novidade, palavras de vida, palavras de coisas que você não esperava, mas Deus tem promessa na minha vida, na tua vida, e essas promessas vão se cumprir. E o enviado do Eliseu termina de ungir e volta correndo, porque essa era a ordem, unja e volta correndo. E todo mundo chega lá e diz, Jeú, o que foi que houve? Ele disse, nada não. Ele disse, não, houve. Eu vi quando veio um dos filhos do profeta e ia lá da casa de Eliseu. O que é que ele está fazendo? Nada não. O que foi que ele disse? Não disse nada não. Jeú, o teu rosto está brilhando com o óleo da unção. Entendeu, querido? Então, há um brilho do óleo de Deus, há uma unção de Deus, e as pessoas vão ver isso na minha vida, na nossa vida, porque a gente não... somos esquecidos, talvez por uma liderança, somos esquecidos por um familiar, somos esquecidos por A, por B, mas jamais somos esquecidos por Deus. Jamais podemos perder a esperança, porque Ele é a nossa esperança. Disse a palavra de Deus, você tem que olhar para o alto. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes. Ele é o guarda de Israel, meu Senhor. Então, o que a igreja do Senhor está escutando nessa noite é que Deus ainda fala, assim diz o teu Senhor. Eu estava na igreja, foi um culto antes do dia 14 de março, desde o dia 14 de março estamos aqui dentro de casa. E veio uma profeta da parte de Deus, eu estava com os olhos fechados e eu vi quando ela vinha subindo, eu vi.
Ela tinha lá no meio o templo é muito grande, muita gente, então são gente demais. E eu vi que ela estava lá embaixo, o marido dela tocando, cantando no violão, e ela orando lá com as irmãs e abraçando as irmãs, mas eu vi ela subindo pelo lado. E o altar tem 13 metros de comprimento, mas eu vi ela subindo ali, eu digo, ela vem em minha direção, e veio. Depois ela veio, pegou minha mão, puxou e profetizou palavras de bênção na minha vida. E disse, nem se preocupe, o fogo não vai queimar você. E eu não entendia que fogo é esse. E a terra não estava para pegar. E veio o fogo. E como veio esse fogo sobre a terra, mas Deus tem nos guardado. Entendeu? E disse palavras proféticas e Deus está fazendo na nossa vida. Né? Assim diz o Escritor, assim diz o teu Senhor. Eu converso com amigos, né, do ministério, pastores, e alguns deles estão preocupados com a pós-pandemia, porque não é fácil. A economia está nesse estado que está, tudo parado, tudo. Mas Deus, Ele transforma o tempo que a gente acha que está atrasado, quer dizer, está tudo parado, está atrasado. A igreja era para estar. E achamos que quando voltar a gente vai ter que recuperar no tempo normal. Seria pela força do homem, mas pelo poder do Espírito Santo, a velocidade da bênção. Então você que é sacerdote, profeta, você que é homem de Deus, mulher de Deus, que é missionária, que é servo do Senhor, que dirige um trabalho, acredite, querido, Deus vai recuperar o tempo com poder, porque Ele não esquece. E Ele vai mandar a provisão, e vai mandar o azeite, e vai mandar a bênção, e Ele vai mandar a unção, e vai vir correndo. Como veio nesse texto na vida de Jeú, né? A tua testa está brilhando, e ele diz, porque aí começaram a imprensar Jeú, mas você vai ter que dizer o que é que está acontecendo. Conta para nós. Ele disse, não é porque ele veio me ungir rei. Às vezes a gente acha que tem vergonha de dizer as bênçãos que Deus prometeu para a nossa vida, querido, mas Ele prometeu, vai cumprir. E de fato, todos aqueles homens foram tirar sua capa e depositaram aos pés dele num simbolismo de que o tornava rei naquele momento também, o que já tinha sido determinado no mundo espiritual, agora porque Deus confirma aqui na terra. Recebe em nome de Jesus a confirmação do Senhor aqui na terra. Vai ser bênção, vai ser saúde, vai ser restauração, vai ser vida, vai ser alegria. Você, minha filha, meu filho, você. É a bênção de Deus chegando onde você está. Na sua casa, no seu lar, no seu carro, no hospital, na prisão, no ônibus, aonde você, no seu trabalho, aonde estiver ouvindo essa palavra, a bênção de Deus, a bênção da promessa. Quem te prometeu é fiel para cumprir, diz a palavra. Não é um momento motivacional, não é isso. É o poder profético da palavra de Deus, a unção de Deus dizendo para você, para mim e para você nessa noite. Há uma promessa de Deus e eu vejo a Bíblia diz, você pode esconder uma cidade iluminada em cima do monte, tem como você esconder? Assim é o óleo de Deus na minha vida e na tua vida, não tem como esconder. Podem tentar apagar, pode tentar abafar, pode difamar, pode fazer o que fizer, não tem como esconder a unção de Deus na tua vida. Não tem como esconder. Poderia pegar a vela e esconder debaixo do velador, o lugar de vela lá em cima brilhando e o óleo do Espírito Santo queimando naquele pavio que representa a sede da santidade, o azeite fresco do Espírito Santo, o pavio da santidade e a chama do Espírito Santo iluminando a minha vida e a tua vida em nome de Jesus, né? Um olhar profético. O que Deus quer nessa noite é que a gente comece a abrir nossos... Mas, pastor, meus olhos é aberto. Bom, em Gênesis capítulo 21, diz que Agar tinha uma promessa. Eu não vou, até em um dos meus livros eu falo muito de Agar, e alguns sermões, mas não é isso que eu vou falar. Eu quero falar apenas desse momento. Gênesis 21, 19, diz assim, e Deus abriu os olhos de Agar. Não podia dizer, Deus fez um grande milagre, criou uma fonte, deu uma nuvem no deserto e não sei o quê. Não, Deus enviou um anjo para confirmar, olha, eu não disse a você que haverá um pós essa situação, que haverá um amanhã, que haverá
a continuidade que haverá a bênção, eu não já expliquei a você. Deus envia um anjo apenas para lembrar. E Deus unge novamente, derrama a unção e diz, Gênesis 21, 19, Deus abriu os olhos de Agar. E na hora que os olhos se abriram, ela disse, é mesmo. Ela já começou logo olhando um poço. Do nada, né? Ela estava lá, o poço lá, e ela não via. Deus ungiu os olhos. Já viu? Está lá, Gênesis 21, 19. Olhos proféticos, olhos que enxergam pelo olho da fé. Gênesis 22. Abraão, já quantas vezes não ouvimos pregação de Abraão, quantas vezes não pregamos a respeito de Abraão, da promessa de Abraão, de Isaac. Eu sei que eles vão para o monte do sacrifício e o olhar de Abraão está caído. O olhar de Abraão está caído, sofrido, com um punhal na mão, e na hora que é o pai da fé, na hora que ele vai entrar em ação, Gênesis 22, 3 diz, levantou os olhos e viu o carneiro. Querido, minha irmã, esse carneiro que estava flutuando, ele levantou os olhos e viu um carneiro flutuando, foi isso? Ele levantou os olhos da fé, os olhos espirituais, os olhos da alma. O carneiro estava do lado. A Bíblia diz, e levantou os olhos e viu o carneiro. Levantou os olhos é para cima, mas não, é os olhos da fé, os olhos proféticos. Na hora que ele disse, eu creio, e olhe como eu creio, que eu estou aqui pronto para sacrificar. Então ele levantou os olhos dele se levantaram, e ele pôde ver o socorro bem presente, a provisão, o Cordeiro enviado do Senhor. Veja Jesus Cristo no seu lar, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, no hospital, na sua situação, nessa intervenção necessária de um milagre. Jesus Cristo aí de lado. E se você quer saber a resposta dele, ele diz, eu quero. Mestre, se tu quiseres, ele diz, eu quero. Essa é a resposta de Jesus. Ele veio buscar e salvar. Ele diz, eu quero. Olhos espirituais, olhos abertos. Amém? Daniel, capítulo 4, versículo 34 e 37. Nabucodonosor, um rei que se engrandeceu muito, vou deixar aberto aqui, Daniel 4, de 34 ao 37. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei meus olhos ao céu e tornei a vir o meu, e tornou-me a vir o meu entendimento. Ele tinha se ensoberbecido, ele tinha se achado, e ele teve um sonho, e chamou a Daniel, que chamava pelo nome que era costume do povo daquele país. E Daniel interpretou o sonho e disse, olha, você vai passar 7 períodos, 7 anos, e vai ser como as bestas do campo. E depois de um período assim, ele tinha mais esperança no seu coração. Deus ia restaurar o tempo passado, Deus ia recuperar. O olhar diferenciado ia mudar, ia restaurar tudo tão rapidamente que, porque ele passou-se um ano, ele estava sob a sua varanda e disse, pode ter um rei melhor do que eu na terra, não sei o que, papapá. E veio a palavra do Senhor Deus, hoje se cumpre a palavra, e pum, naquele momento ele já virou tipo uma besta do campo, e foi comer capim, literalmente, comendo capim, e todo mundo se afastou dele. E o fato é que ele foi tão animalesco que ele começou a nascer pelo como águias. Quer dizer, ficou todo peludo como águia. O orvalho que ia cair em cima dele, ele começou a ficar peludo. As suas unhas viraram garras de águia. Está na Bíblia. E depois de 7 anos, ele disse que do nada ele levantou, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento. Entendeu? Olha para Deus, o teu entendimento vai ser reequilibrado, a depressão vai sair, vem o equilíbrio emocional, vem a graça, vem a virtude, vem o domínio, vem a força, vem o vigor, vem a saúde, vem a unção, vem o brilho, vem o óleo sobre a tua cabeça, o óleo fresco, entendeu? Levantei os meus olhos. E no versículo 37, eu estou lendo Daniel capítulo 4, 34 e 37, li o 34, vou só o 37 para finalizar.
Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades. Amém? Essa palavra que eu estou pregando para mim, para você nessa noite, é verdade. E os seus caminhos, juízo. E pode humilhar aqueles que andam na soberba. Né? Deus humilha os soberbos, mas exalta os humildes. E é chegado um tempo da bênção, da exaltação, da promessa, da confirmação. Estamos atravessando, isso vai passar logo, logo. E a bênção do Senhor continuamente, na adversidade e na prosperidade, será sobre a minha vida e a tua vida, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos nesse culto, na unção de quinta-feira. Te agradecemos, ó Deus, por essa palavra.